galera do Café com Piece, estamos aqui com mais um vídeo pra falar sobre as novidades. Eu sou a Ju Sobreira e estou aqui com o... PR, estou aqui também com Fidelis. E vamos falar sobre a novidade da rotação no One Piece. Então, a gente estava assistindo aí a Bandai Fest no dia 16 de março aí e ficamos em choque com o anúncio da rotação. Me surpreendeu muito mais do que o anúncio do Ban. Então vamos explicar um pouco sobre como vai funcionar essa rotação. Vocês já perceberam que provavelmente aí, quando vocês foram analisar uma cartinha de One Piece e foram ler o que estava escrito ali, vocês viram que tinha uma mini ganganzinha com um número dentro. E a gente especulava, né? Paulo, fala aí, Rodolfo, o que vocês achavam que poderia ser uma Akuma no Mi no canto. A gente pensava primeiro que era, de fato, era uma marcação de coleção, que pelo menos eu sempre achei que sim, tem uma marcação de coleção ali, você via aqui tem 1, 2 e 3, até acho que numa live foi perguntado pra gente isso, a gente falou que o 1 era da 1 a 4, depois de 5 a 6, e agora 3 só teria de 9, 10 e pra frente, né, então a cada bloco de 4 OPs teria um número diferente aí. Mas até então isso não significava nada, né? Era somente um número, né? Eu já tinha ouvido falar sobre essa questão de rotação, sobre a possibilidade de rotação, mas aí realmente era especulação, porque, primeiro, nenhum outro card game japonês tem rotação, apesar deles terem essa marcação de coleção, mas, por exemplo, o Digimon tem os rotação. Da Bandai, os né? da Bandai, principalmente. Os da Bandai, né? O Pokémon, Dragon Ball e o Digimon. O Pokémon eles têm as marcações. O Pokémon tem, mas não é da Bandai. Mas não é da Bandai, E aí foi anunciado realmente que era sim rotação. Então, exatamente como a gente tinha falado, da OP1 a 4 é o número 1 de bloco, da 5 a 8 é o número 2 e da 9 a 12 é o número 3. Então lá, a partir de abril de 2026, daqui um ano, somente as cartas do bloco 2 e 3 vão ser válidas para jogar em campeonatos e torneios oficiais. Mas, o que a gente estava especulando ainda há pouco... Ele tava falando ali até o P12. Então, a gente vai ter até abril de 2026 lançamento 13, 14, 15, né? 13, 14, 15 e provavelmente... Talvez até 16. A gente não sabe aí porque não tem ainda as datas dos lançamentos. Mas, então, a partir de 2026, abril, você não vai... A partir de lá, você não vai mais poder usar cartas de OP1 e ao P4. Até o P4. Até o P4. Até o P4, tá? Nenhuma das cartas líderes, tudo aí não vai poder usar, né? A princípio, essa foi a informação que eles Oficial. deram. Exato. E a nossa especulação é que, como em abril de 2026 já vai ter lançado acima da OP12, é de que vai entrar aí também o número de bloco 4. E que teremos a 2, 3 e 4 como rotação de 2026 até 2027. E aí de 2027 até 2028, a 3, 4 e 5... E aí sucessivamente. Igual no Pokémon. Vai cair numa coleção, né? De 4... Vai cair num bloco ali com 4 coleções por ano. Então... E aí, dentro dessas coleções, não são só 4 coleções, não é só isso que o One Piece lança. Então, entre essas coleções também tem os Starter e também tem as EBs e as PRBs. Então, vão ser mais do que somente 4 coleções. Provavelmente são 5 caixas que vão lançar aí por ano, sendo em um ano a EB e o outro ano a PRB. E vários starters aí no meio disso tudo. Aí tem que ver como que vai ser considerado isso, né? Esse ban aí dos starters, como que vai ser, se vai ser considerado a mesma parte do bloco também, se eles vão criar alguma regra específica pra isso, eu não sei. Vamos pro que a gente sabe agora, que é sobre os reprints. Então, os cards que terão reprints a partir de 2026, todos eles vão ter o ícone mais recente de bloco. Então, por exemplo, a Nami, que é uma carta que tem reprint aí todo dia com uma arte nova, ela, a partir de 2026, vão ser reprintadas com o mais recente. Então, por exemplo, essa Nami do set de aniversário, ela já consta como número 2. Mesmo ela sendo uma carta antiga, ela já consta como número 2. O que significa que você vai poder usar ela tranquilamente, ela não vai ser uma das cartas que vão ser impedidas. Então, assim, lançou o reprint de qualquer carta, essa carta vai ser válida, você vai poder usar a carta escrito 1, porque ela vai estar dentro das cartas regulares. Carta, né? É a mesma carta. É a mesma carta. Então você pode utilizar aquela carta antiga lá que você comprou lá na OP1 lá, tranquilamente. Você não precisa comprar uma arte nova. Exato. Mas... até o momento, na PRB, que foi o set de reprints que a gente teve até agora,
as cartas que saíram na PRB não tinham esse ícone Novo. atualizado. Não. Elas saíram Novo, é. todos com o ícone 1. Antigo. Então, fica aí uma especulação. Se essas cartas vão poder ser utilizadas ou não. Ou não. Porque se elas não puderem, essas cartas que foram reprintadas na PRB não puderem ser utilizadas, elas vão todas cair em abril de 2026. Então a gente vai perder muita carta. Muita carta. Principalmente, você vê lá, tem o Borsalino mesmo, é um exemplo, que ele tem o P4, foi reprintado E não teve atualização de número. E não teve atualização de número, né? Então é uma carta que em abril... A princípio, se ela não tiver um reprint novo, ou se não houver nenhuma informação nova sobre ela, em abril de 2026, você não poderia mais utilizar ela no formato standard, que é esse formato de blocos aí que eles estão lançando. E aí a gente entra numa parte que ficou um pouco... assustou um pouco todo mundo no momento, que a gente pensou assim, o jogo virou jogo só pra quem tem dinheiro, porque só pode as mangás. Mas não é exatamente isso que vai acontecer. Significam que as cartas que lançaram em PRB no formato mangá, que eram reprints de mangás, elas são cartas que vão poder ser utilizadas no torneio. Então, assim, a Nami mangá, o Shanks mangá, o Ace mangá, o Zop mangá e o Sabo mangá são as mesmas cartas que todas elas na versão regular. Então, se pode a mangá, também pode a regular. E aí tem a segunda parte do texto aqui. Que é bem interessante que tá ali. Mais cartas estão programadas ali para ser adicionadas nessa lista. Então, a gente fica aí na expectativa. Eles deixaram no ar. Em aberto. Pra gente saber o que eles vão adicionar nessa lista. E o que é importante reparar nessa frase é que, dependendo da movimentação em torneios futuros, então eles estão de olho no meta e eles vão ver que se carta tal é importante, eles vão liberar ela pra ser utilizada, mesmo ela não tendo sido reprintada com um ícone novo. Se ela foi reprintada com um ícone antigo, ela também vai poder ser utilizada. Ou, né, tem outra forma também, que é, se a carta estiver desbalanceando muito o meta, ela não vai poder ser utilizada. Eles não precisarão fazer um ban da carta. É só eles não reprintarem ela nunca mais, que ela vai sair pela rotação natural aí das coisas. E aí a gente entra na grande questão. Se vai ser tudo proibido, se acabou a P1, 2, 3 e 4, o que a gente vai fazer com isso? Vai jogar fora todas as cartas de P1, 2, 3 e 4? Não. Além do reprint, que a gente já comentou, a gente tem a questão do torneio extra-regulamentar. Esses torneios não ficou claro se vai ter, por exemplo, side events nos regionais, se vai ser um torneio que pode ser jogado nas lojas. Não ficou muito claro como que vai funcionar essa parte. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Fala aí, Paulo. Minha opinião sobre esse ponto aí específico desse extra regular, a gente tem outros TCGs que tem esse formato, né? E funcionam muito bem. Porém, acaba que perde muita força, né? Por exemplo, hoje o One Piece, o oficial é o melhor, né? Porque você tem tudo disponível, tem as melhores premiação, tem que ver como que vai ser feito esses torneios extra regulares aí, né? Se realmente vai ser um side event, se vai ter um evento oficial que vai ter essas cartas, porque o jogo é muito novo ainda pra ter esse tipo de coisa, né? Então a gente não sabe muito bem o quanto que vai rodar isso, né? Esse extra regular, porque atualmente, se tiver um evento assim, com uma coleção banida, todo mundo vai escolher jogar o que tem tudo, né? Porque exato. Não tem muito o que fazer. Se eu jogar 4 coleções no lixo, basicamente, não. Você lutou pra comprar aquelas coleções, você vai querer jogar com elas, entendeu? E outra coisa, né? Se você for ver os líderes, né, que saem muitos líderes que você pode utilizar ali, né, com as cartas novas. Você tem... o próprio do Flamengo, né, que voltou à vida por causa de carta nova, e é um líder da UP1. Então, exatamente. E o líder da OP1, que saiu ST recentemente, cairia. Você não pode usar. Se ele não for reprintado... Se ele não for reprintado no mesmo caso que o do Flamengo foi, que é um exemplo meio ruim, porque ele foi reprintado. Se incluírem na lista. Eu acho que isso seria uma coisa interessante. Eles poderiam já ter até anunciado isso. Por exemplo, junto com aquelas mangás que eles já colocaram numa lista que são liberadas, eu acho que eles poderiam ter já falado assim... Pessoal, os líderes não estão inclusos nessa rotação. A rotação só é válida para as cartas normais, incomum, e rara e tirando etc. os líderes banidos aí, né? Tipo lá, o Sakazuki. Faria mais sentido, eu acho que faria mais sentido já ter sido anunciado que... Porque
É meio complicado, né? E como é tudo muito especulativo nesse momento, eles deixaram muito em aberto, muito vago, pode ser que realmente eles falem, não, galera, fica calmo, todos os líderes estão liberados, ninguém vai banir líder, entendeu? Exato. A gente tem 1 ano, eles estão fazendo esse anúncio aí 1 ano antes. Eles então têm 1 ano pra pensar a o gente que vai eles vão ter, fazer. vai ter todo esse tempo aí pra digerir aí essa informação. E eles também, né? E Eles têm também. todo esse tempo Pra ver como pra vai ver ser a aceitação do público qual- também. é, exatamente. Porque a gente pode fazer uma bagunça lá e a galera desistir de fazer isso. Eu acho difícil, mas... O jogo tava de uma crescente muito boa, né? Até agora, né? Pelo menos. Sem esses anúncios aí, né? O jogo tava crescendo muito. Eu acho que o jeito que é feito o jogo, eu entendo o argumento que o pessoal vem. Sem a rotação, o power level do jogo vai aumentando cada vez mais. Cada coleção você tem que lançar um power level maior. Cada vez mais forte pra pra acompanhar. suprir, pra acompanhar e deixar os líderes pra trás mais fracos, né? Mas não necessariamente. Por exemplo, o P11, a gente não tem um power level tão grande de líderes, e mesmo assim, todo mundo vai comprar os líderes da UP11 por querer jogar com líderes novos e terem cartas novas para jogar. É só eles lançarem arquétipos travados com as cartas. Tipo, o Soap é um exemplo. O Soap é um exemplo, são todas as cartas que vieram ali. A coleção da própria OP9 também é um exemplo, Barba Negra. Barba Negra, o Vegapunk, veio tudo travado, Bug, são não aumenta o power level do resto do jogo. É só ali Exatamente, porque locado são cartas naquilo. travadas. É locada no líder, então tipo, não tem tanto problema isso. Eu acho que por questão de sair uma coleção nova, uma carta muito forte ser usada naquele líder ali. O problema são cartas genéricas. E eu acho que isso dá pra suprir com os banimentos que eles já estavam fazendo. Sim, acho que a gente perde muito no jogo fazendo esse tipo de rotação de coleção aí. Acho que poderiam ter feito de outra forma. Cair coleção é complicado e foram aplicar logo no One Piece, né? Que é um jogo que tava crescendo muito. Então, sou totalmente contrário. E se outra coisa, líderes antigos não vão poder ser usados, pelo menos isso não tá claro até então. Então a gente perde um monte de líder aí que pode ser usado. A parte de venda, eu entendo a parte comercial do jogo em si, né? Mas, aquele negócio, quem que não vai comprar um OP11 porque... Por causa do líder da OP1. Porque tem um Zoro lá no OP1 que tá jogando, entendeu? Eu acho que não vai alterar a questão de venda, não vai vender mais. E digo mais, talvez venda até menos. E vamos pra parte das nossas considerações, porque daí a gente consegue expandir mais essa conversa. Pode... Não, eu acho que a princípio, assim, como é uma notícia muito recente, né, saiu agora, muita gente também tá levando isso como... Acabou! O final do jogo. One Piece vai pro acabar, lixo, acabou, joga fora. Eu acabei de ver uma imagem no Twitter do cara com uma lixeira cheia de carta de One Piece. Exato. Eu acho que gente. não é esse o ponto. Acho que a gente não deve desesperar, levar pra esse lado. Mas, com certeza, as pessoas que têm ali as cartas mais antigas e já viram essa notícia, com certeza elas já começam a pensar ali e falar, não, acho que vou considerar ir pra outro jogo. Vou vender acho tudo que... e jogar Lorcana, Exato. vou vender tudo e jogar Gundam, qualquer coisa. Então um ponto aí a ser levado em consideração. A grande parte, o grande problema disso tudo é que você perde a confiança na empresa e no jogo. Assim como, por exemplo, se as coisas que foram reprintadas forem banidas, como foi o exemplo do Moria e do Ice Age, e você comprou por causa daquilo a coleção, isso te quebra a confiança. Então, meio que realmente desanima muito de jogar. Fica complicada essa situação. Parece que foi, na minha opinião, parece que essa decisão foi tomada meio de última hora. Não foi muito pensado, porque veio um reprint agora, atualmente, o preço das cartas caíram, que a já fez um monte de vídeo sobre isso. Melhor momento pra jogar, começar a jogar. Melhor momento pra entrar no jogo, porque tava reprintando muita coisa, o valor das cartas estava abaixando, lançaram os STs, inclusive lá do OP01, do Flamengo OP01, pô, relançaram agora. Tinha cartas que veio pra esse líder funcionar lá da UP01. Meio que perde. Sem alteração. Não só de do número. Flamengo, né? O Barba Branca também ali, que é Barba Branca, que é antigo. OP01 também. Entendeu? Teve 2 líderes que foram lançados recentemente. Teve a PRB inteira que foi lançada recentemente, tipo, que ajudou muita ali. Coisa da 1 a 4. A PRB foi basicamente a repressão de 1 a 4, não foi? Exatamente. De 1 a 5, mas a maioria era 1 a 4. E muita carta que já tinha ido. Foi de 1 a 6. conseguissem... Porque o Moria é 6.
Não. Então, mas foi muitas cartas que estavam num preço muito alto e reprintaram. Sim. E acabou baixando o preço por causa desse reprint, porque voltou a disponibilidade das cartas no mercado. Uhum. Colocaram ali uma diferença nas cartas visualmente, né? Ali teve a asa diferente, teve cartas- Detalhezinho, uma coisa detalhes muito... diferentes, mas as cartas seriam as mesmas, né? Só principalmente para baixar o preço das cartas no mercado, né? Para ter de novo essa coleção. Eu acho Aí que- agora eles vieram com essa história aí de queimar a coleção, né? Cortar uma coleção inteira de 1 a 4 ali, não jogar no formato oficial. Acho que foi uma decisão de última hora. Parece que não foi planejado, não sei. Mostra pra mim uma desorganização ali. Não faz sentido Eu acho, isso agora. eu acho que um ponto que ficou bem estranho é se eles já estavam considerando essa rotação, a PRB já poderia ter vindo Com o número 2. com as ou 3. cartinhas no número 2. Então, Sim, porque daí já mataria Esse problema completamente, todo esse porque a toda gente já essa discussão. teria a noção de que, beleza, tá tranquilo, essas cartas foram reprintadas, então a gente tem a garantia de que pelo menos essas cartas vão continuar jogando. Outra questão é que, se a gente voltar lá naquele slide lá atrás, ele fala que a partir de 2026 os cards reimpressos terão o ícone do bloco mais recente. O que significa que todas as cartas da PRB1 não estão com o ícone mais recente. O que a gente vai fazer com isso? Vai jogar elas no lixo? Ou eles vão lançar no segundo slide lá que mais cartas podem ser adicionadas? Fica aí nessa questão muito vago. Então a gente precisava de mais informação, porque desinformação causa pânico. E pânico causa crash. O jogo pode quebrar. Literalmente o jogo pode morrer por causa de um anúncio equivocado. Mal feito, é um Mal anúncio feito. Foi Entendeu? muito ruim esse anúncio aí, porque não deram informação de como vai ser, só lançaram, daqui 1 ano vai mudar, hein? Não sei o quê. Não sei quantas coleções também vai estar dentro dessa rotação, porque tem Se vai ser 3 ou se vai ser 2. vai ser 3, vai ser 5, quantas vai ser? Vai ser da OP 4 até OP 17? Vai ser até OP 15? Ninguém sabe exatamente quantos blocos vai estar dentro do standard, né, do jogo. Não sabe como é que vai ser a parte dos líderes antigos vão morrer. Ou vai vir uma coleção de PRB com todos os líderes reimpressos. E pra que eu vou fazer um banimento agora se depois vai ter rotação? Tipo, Exato. É. É uma grande questão também. Eu acho que assim, a minha opinião pessoal é de que ou você tem rotação ou você tem banimento. O banimento ele viria pra realmente... Cagamos aqui, fizemos uma carta completamente escrota, então a gente vai banir essa carta específica. Mas não, por exemplo, 4 cartas. 4 cartas eu acho um banimento muito grande pra um lugar que vai ter rotação, entendeu? Cartas que vão cair já daqui a algum tempo, não faz sentido você banir. Você deixa ela lá e pronto. Ano que vem ela cai a coleção dela e pronto. Problema resolvido sem ter que gerar pânico, sem gerar no nada. pessoal. Eu tenho certeza que essa decisão aí que veio de ter essas quedas de coleções, né, não veio diretamente do Japão, né? Acho que como o jogo começou a ficar globalizado, eles pensaram, Você acha beleza. que veio do escritório dos Estados Unidos? Eu precisamos fazer alguma coisa, galera. Eu acho que não é comum, né, a Bandai fazer isso, né? Não é comum deles. E o One Piece virou globalizado. Muito forte. E vê a notícia, 2026 vai ser todas as coleções juntos, inclusive Japão, e vê a notícia junto que vai rodar a coleção. Pô, é muita coincidência essas duas coisas se encaixarem e ver a queda de coleção. Pra mim, pelo formato do game, não faria sentido esse tipo de coisa. Tipo, eu entendo que o power scaling é complicado, mas tem outras formas de lidar. E ao ponto que você falou, né? O One Piece é um card game muito novo. Então, exatamente. Eu acho que... O Pokémon demorou quantos anos pra começar a rotacionar? Não faço ideia, muito mas... tempo. Eu acho que isso poderia ser deixado um pouquinho pra depois. Eu acho que... É que o Pokémon, o jeito que foi feito o TCG, já tinha a ideia de rotação, do próprio jeito que é o anime feito. Porque cada ano é um ano, cada ano é uma coleção inteira de Pokémon. O One Piece não, é uma história fechada, não vai mudar. Não vai mudar a história. As cartas estão lá, os personagens estão lá, e muitas cartas vêm com o que eles fazem no próprio anime. Vem uma lore ali embutida nessas cartas, vem uma história por trás. Tipo, todas as coleções que foram lançadas por causa de uma história que está acontecendo no anime, é baseado naquilo ali, né? Você pega um pacote fechado, ele pega a Punk ali, toda a parte
Do de Egghead. Egghead, tem fechado aquela história de Egghead. Toda a parte dos novos imperadores ali é fechada nessa parte dos imperadores. Então tem um porquê dessas cartas serem lançadas. Não é que, tipo, ano que vem o Barba Negra virou outra coisa, ele virou do bem, ele virou outra coisa. Não é que ano que vem o Barba Branca vai renascer. Exatamente, por exemplo, o Barba Branca vai renascer ano que vem. O do Flamengo vai, sei lá... É uma história fechada, né? Um pacote fechado. Já aconteceu. O jeito que é feito as cartas atualmente é muito baseado no anime. Então, tipo, é uma coisa puxa a outra. A história ali por trás das cartas tem um porquê do jogo, né? Se você não assiste e só joga, tem um porquê das cartas... fazerem o que elas fazem. Fazerem o que elas fazem, exatamente. Aí, a gente coloca uma... Vamos cortar a rotação, né? Agora vai ter... Até o P4 morreu tudo. E aí? Eu vou lançar um novo Borsalino que faz outra coisa? Sei lá, fica estranho, entendeu? Fica estranho. Bom, pra eu finalizar meu último comentário aí, eu acho que a gente vai ter esse ano aí pra ver mais notícias, eles lançarem algo mais detalhado sobre tudo isso. E eu espero que lancem, né? Eu espero que Se for venha. um ano no mínimo, escuro, né? a gente vai realmente começar a pensar o que a gente tá fazendo nesse jogo. A gente tem informações mais consistentes aí de como que tudo isso vai funcionar. E acho bem interessante sobre o formato ali que engloba todas as coleções. Porque isso vai afetar bastante na comunidade aqui que a gente tem mesmo. Porque hoje em dia a gente tem um tipo de torneio, por exemplo, nas lojas. Como que a loja vai fazer? Ela vai rodar 2 eventos? Eu não sei se tem público e espaço para isso, entendeu? De rodar um evento com todas as coleções liberadas e o evento no formato padrão com a rotação. Então é uma coisa a se levar em consideração. E aí, às vezes, de repente, a loja decide jogar só um formato. E aí esse formato é um formato que a comunidade acha que não é o mais legal, e aí a loja pode perder muito com isso. Então, por exemplo, uma loja mais competitiva não vai poder rodar um formato expandido, porque não é isso que os jogadores ali estão querendo. E uma loja casual, de repente, não é uma boa escolha rodar o formato standard, porque vai tirar o público que é mais casual. Então, assim, se a loja fizer a escolha errada, ou então mesmo que coloque os dois, ainda assim pode ser a escolha errada. Então, assim, fica muito esquisito. Como que isso vai ser abordado na comunidade? Como que as lojas... Qual vai ser o posicionamento da Bandai, a indicação da Bandai? Vai ter promo pra torneio extra? Ou vai ser só pro standard? Então, fica muito esquisito. É complicado. Essa é a minha opinião. Fala aí as suas considerações finais, Paulo. Só pra finalizar, eu acho que... Eu nunca vou vender a ideia que isso daí foi bom, essa decisão de cair coleção. Isso aí pra mim foi uma péssima ideia, porque acho que a venda de cartas só com reprint já funcionaria da mesma forma. Sim. Que se eles reprintassem cartas antigas, iria vender da mesma forma que as cartas novas e com a desculpa de novos players entrando e não sabendo toda a coleção, bababá, não tem tanto ainda, né? Não tá tão complicado, né, de você saber todas as cartas. E pra mim foi uma decisão errada da Bandai. Realmente fica muito ponto aberto aí. Ninguém sabe o que vai rodar na loja, porque querendo ou não, é a própria comunidade que vai decidir o que vai funcionar ou não, né? Se tiver mais players jogando o formato estendido, as lojas vão acatar pelo que tem mais player. Não tem muito que a Bandai fazer, né? Tipo, sei lá, fica muito estranho, fica muito nebuloso aí. Vamos ver as próximas notícias dessa novela aí, mas não sei. Pra mim foi muito ruim tudo isso. Eu acho que o ponto que eu lembrei aqui agora também é que, por exemplo, o One Piece lança muito pouca carta por coleção. Eu acho que o número de cartas que lança é muito pequeno. Então, se você limita isso a 8 coleções, você tem é muito restrito o que você consegue jogar. E é basicamente isso. E se, por exemplo, na OP, sem ser PRB, eles vão começar a lançar cartas de reprint no meio. Quanto que as cartas novas vão sofrer nisso, entendeu? Então, sei lá, se eles lançam 200 cartas normalmente, será que lá no futuro eles vão lançar 100 cartas novas e 100 cartas de reprint? Não, sabe? É muito estranho como que isso vai funcionar, porque eles não podem simplesmente jogar fora 4 coleções. Tem cards que são insubstituíveis. Principalmente Searcher, né? Quem vai fazer com Searchers? Tem Exato. muitos Searchers aí que você busca na coleção inteira que vai morrer. Eu acho que basicamente é isso. Estamos todos muito desesperados. Vamos se acalmar, mas se acalmar com cautela também. Vamos esperar pra ver como é que vai ser esse ano. Não tá na hora de desistir de jogar ainda. Vamos aguardar esse ano pra ver como é que vai ser. Né?
como que a Bandai vai se posicionar com relação às notícias. Se a gente vai ter que esperar grandes eventos pra ter algum tipo de notícia, porque se for assim vai ser muito complicado. A gente vai viver um ano no escuro aí, sem saber o futuro. E é meio desesperador. É isso. Então deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam dessa notícia da rotação no card game do One Piece. Gostou? Não gostou? Vai parar de jogar? Vai continuar jogando? Vai pro Lorcana? Deixa aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês acharam. E deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreva se você é novo. E se inscreva no canal. É isso, até a próxima. E vamos mais calma no coração. Vamos ver como é que vai ser, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau. Falou.